acontecimentos históricos e segredos que vão além do entendimento humano. Porém, algo terrível está acontecendo com este rio. A cada ano que passa, ele tem ficado cada vez mais seco e muitos povos da Ásia Ocidental já estão sofrendo com a falta de água desse rio, que sempre foi muito grande e imponente. E o pior de tudo é que os países que são banhados pelo Eufrates parecem não estar muito preocupados com a sua situação e, em alguns casos, ainda agem contra a recuperação do rio. Mas e se eu te disser que essa situação de seca do rio Eufrates não se trata apenas de uma grave crise ambiental, mas também faz parte do cumprimento de alguma das profecias dos fins dos tempos? Neste vídeo eu vou te mostrar que o livro de Apocalipse faz revelações impressionantes sobre o futuro do rio Eufrates, que estão diretamente ligadas ao Armagedon, ou seja, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. Será que a seca deste rio é um sinal de que nós estamos muito próximos da chegada do Anticristo? O que vai acontecer com a humanidade se o rio Eufrates deixar de existir? Essas e outras respostas eu vou trazer para você a partir de agora. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Segundo o livro de Gênesis, no capítulo 2, o Eufrates é um dos rios que banhavam o Jardim do Éden. Suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. E já em Gênesis capítulo 15, nós vemos que o rio foi nomeado por Deus como um dos limites da terra prometida que seria concedida aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse rio nasce onde atualmente está localizada a Turquia. Ele passa pela Síria e pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O Eufrates tem 2.700 quilômetros de extensão e é a principal fonte de água potável de milhões de pessoas dessas três nações. Além disso, as suas águas são usadas para irrigar lavouras e alimentar usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para mais de 1 milhão de famílias. Mas o que sempre foi uma região crescente e muito fértil está se tornando um local de medo e incertezas, uma vez que a sua principal fonte de águas está simplesmente desaparecendo. Segundo autoridades iranianas que acompanham a situação do Eufrates, nos últimos 3 anos, a estação chuvosa na região começou mais tarde e terminou mais cedo, fazendo com que o volume de água no rio diminuísse drasticamente, sendo que em alguns pontos o leito do rio já secou completamente. E foi em um desses pontos secos que viralizou um vídeo na internet mostrando o que poderia ser os gritos de demônios em uma região por onde passava o rio Eufrates, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo alguns relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus e que só serão soltos quando a profecia de Apocalipse 9 se cumprir. Eu até fiz um vídeo falando sobre essa teoria dos ruídos assustadores no rio Eufrates, mas em momento algum eu afirmei que aquele barulho era real e que vinham dos 4 demônios aprisionados por Deus. E voltando à questão da seca que o rio Eufrates está passando, um grupo de cientistas afirma que não é apenas a questão climática que está afetando o volume das águas, mas também a má gestão da política de águas dos governos dos países banhados por ele. Há quem diga, inclusive, que os países querem que o rio seque de uma vez por todas, por algum motivo que ainda é desconhecido. Afinal de contas, qual o benefício que a desertificação de um rio traria para a humanidade? Qual o interesse desses governantes? Acontece que é exatamente com a morte do rio que a profecia sobre o Armagedon irá se cumprir. De acordo com a Bíblia, os reis do Oriente vão caminhar pela terra seca, onde corria o rio Eufrates, até o Monte Megido, onde irão lutar contra o exército de Cristo na batalha final. Veja só o que Apocalipse capítulo 16 nos revela. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos
eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, assim que o rio Eufrates secar totalmente, a trombeta irá tocar e os demônios presos por Deus vão se soltar para destruir 1/3 da humanidade com seus 200 milhões de soldados. Leia comigo o que o apóstolo João disse sobre isso. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E não vai parar por aí, meus irmãos. Serão esses 4 espíritos malignos que irão mobilizar os governantes do Ocidente para marcharem pelo Eufrates e lutarem contra o exército de Jesus. E isso significa que nós estamos nos aproximando cada vez mais do fim dos tempos. O processo de desertificação do Eufrates começou há 35 anos e está cada vez mais acelerado. E pelo que tudo indica, o espírito do anticristo já está operando através da vida desses governantes, fazendo com que eles acelerem a seca total do rio. Eu sei que o anticristo ainda não foi anunciado, mas o espírito dele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os levando a fazer o mal e preparando tudo para a sua chegada. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia. Veja o que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por isso eu quero deixar um conselho para vocês. Não precisamos ficar focando somente nos rumores da construção do 3º templo em Jerusalém. Também não precisamos ficar esperando pelo anúncio do grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que antecederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso será apenas o desfecho do que já está acontecendo hoje, bem debaixo dos nossos olhos, inclusive com a seca do rio Eufrates. Você não precisa ter medo do anticristo e muito menos da batalha do Armagedon, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre, onde será atormentado por toda a eternidade. Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará do dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino onde não haverá medo, dor, morte e lágrimas. E você também não precisa se preocupar quando isso tudo vai acontecer, mas sim estar atento sobre o lado de quem você vai estar quando acontecer. Por isso eu te convido a caminhar comigo aqui todos os dias, porque eu sempre trago conhecimento bíblico, eu sempre trago assuntos relevantes e eu faço orações diárias para que você se fortaleça cada vez mais.